Cumprimento a você com a paz do nosso Salvador Yahushua. Estamos aqui para cultuar a Yahu. Temos a presença de Yahushua aqui. O Espírito Santo já está nos enchendo. Ele já está nos colocando na posição de lamparina, de pavio que fumega. E agora eu me derramo na presença de Yahushua amado. Eu venho te agradecer pela tua especial presença na minha vida, neste lugar, e aí onde estão as pessoas que estão participando neste momento. Espírito Santo, me usa como te aprouver. Faz os teus moveres, para que estejamos na tua presença, segundo a tua vontade. Eu quero, neste momento, dar início a uma palavra que Yahweh colocou no meu coração para compartilhar com os amados. Existe uma coisa que incomoda o coração da maioria das pessoas que moram no planeta Terra. E de forma especial, na maioria daqueles que, embora estejam recebendo e tenham recebido Yahushua como Salvador, não entendem qual é o verdadeiro sentido da vida. E hoje, o nosso Pai querido Yahu, ele quer nos trazer esclarecimento, revelação, entendimento, para que chegamos ao pleno conhecimento da verdade sobre o que de fato viemos fazer neste planeta. Qual é o propósito do Criador para com o ser humano aqui na Terra? Qual é o plano que Yahweh tem para a família aqui na Terra? Nós vamos iniciar lendo um trecho no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no verso 28, onde diz assim: E Yahweh os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Nós percebemos neste texto, o nosso Criador teve a iniciativa de abençoar Adão e abençoar Eva, porque ele criou a família na terra para ser abençoada. Ainda hoje ele tem bênçãos para a tua família. Não é as bênçãos que você quer ter, são as bênçãos que ele estabeleceu que a tua família, a minha família, todas as famílias da terra devem ter. Aquele casal foi a semente primeira da instituição casamento na terra. Se você vai ver nos versículos anteriores, de 21, de 22 a 24, nós percebemos ali quando Yahweh traz a mulher para o homem e casa os dois. O primeiro casamento foi celebrado na terra pelo próprio Criador. Trouxe e o homem confirmou. Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. É isso que Adão diz quando Yahweh traz uma esposa para ele. E é bom lembrar que esta esposa foi prometida em Gênesis, no capítulo 2 e no verso 18. Mas aqui nesse versículo, a gente percebe que
quando ele diz, o casal abençoou, quando ele abençoou, ele disse mais alguma coisa para o casal. Sede fecundos. Ser fecundos é ter a capacidade de reproduzir, de gerar outros seres da mesma espécie. Existe uma pregação, uma lição que nós vimos falando da espécie, onde percebemos que a espécie do ser humano é a espécie de Yahu e Yahushua. Yahu é espírito e tem alma. Yahushua é espírito e tem alma. E desde a eternidade, eles dois planejaram criar e decidiram e criaram o ser humano à imagem e conforme a semelhança deles, tendo espírito, possuindo alma. Portanto, a espécie do ser humano é a espécie de Yahu. Então, quando ele diz sede fecundos, aí você começa a entender o que é que veio fazer nesse planeta. Qual é o sentido da vida? Sede fecundos quer dizer, tenham capacidade de reproduzir essa espécie minha que está em vocês. Louvado seja Yahu. E ele diz também, multiplicai-vos. A palavra multiplicar-se quer dizer, não é ter um filho ou dois. Multiplicar-se é a capacidade de aquele casal ter um desdobramento na sua vida que gere outros muitos seres humanos. E ele estabelece quantos seres humanos deveriam ter na terra. Está dito em seguida, enchei a terra. Então, a quantidade de filhos que um casal deve ter é aquela quantidade que seja suficiente para que Yahu olhe para o planeta Terra e diga, já está cheio. Agora, dá uma parada aí, não tenham mais filhos. Deixa eu dar uma esvaziada nesse planeta para vocês continuarem essa missão maravilhosa que é se multiplicar. E a multiplicação humana ocorre de uma forma maravilhosa. Através do sexo, Yahu faz o ser humano gerar outro num momento de extremo prazer, que é o ápice da relação sexual. Portanto, amados, nós temos clareza neste texto, Yahu nos explica com clareza qual é o verdadeiro sentido da vida, que é você ter filho em abundância. Você não está preocupado em contar quantos filhos vai ter, nem estabelecer uma quantia de filhos que deverá ter. Não. A quantia de filhos que um casal deve ter, isso é da extrema exclusividade de Yahu. É ele quem sabe. Se ele quer que você gere filhos em cada relação sexual, ele sabe se é nela que vai ou não ser gerado filhos. Se ele não quer que você tenha filhos naquela relação sexual, é ele mesmo quem vai tomar as providências para que aquele ato sexual não gere um filho. Você está entendendo? Porque a existência de mais um ser humano na face da Terra é da extrema autoridade do soberano, porque ele não dá a glória dele a ninguém. Então, neste culto, neste momento, nós estamos entendendo qual é o verdadeiro sentido da vida. Viemos a esse planeta
para quê? Para ser fecundo, multiplicar, encher a terra. Existe um propósito nisso. Quando um ser humano enche a sua terra de gado, ele tem um propósito: ficar rico, ou então o prazer de criar muitos animais, lidar com os animais. Quando alguém cria galinha e o quintal está cheio de galinha, existe um propósito naquilo. Ou é o prazer de ver muitas galinhas ali lidando, alimentando, ou é o prazer de suprir sua casa, poder ter alimento, ou mesmo até de ganhar algum dinheiro com a venda do excesso daquelas galinhas. Existe um propósito em Iarro mandar o ser humano encher a terra. E nós vamos ver agora qual é esse propósito no livro de Atos, no capítulo 17, e nos versos de 24 a 26, ele coloca assim: Iarro, que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele a autoridade do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos, capítulo 17, verso 24. Vejamos agora o verso 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Portanto, nós percebemos nesse trecho já por que Iarro cria o ser humano. Percebemos aqui claramente ele dizendo que ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Mas que relação tem isso com o fato de mandar encher a terra? Nós vamos avançar. Entenda no verso 26, ele diz: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Olha lá, Iarro já falando aqui em uma habitação para ele. Então, quando ele mandou encher o planeta Terra, já fica evidente, revelado aqui, que ele mandou encher o planeta Terra de seres humanos para ser a habitação dele. E olha no 27, para buscarem a Iarro, se, porventura, tateando, o possa achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Olha lá mais uma revelação profunda. Geração dele. Portanto, já fica claro aqui que o ser humano é geração de Iarro. Ali no Éden, ele gerou aquele ser humano. Ele fez aquele ser humano. E percebemos na nova aliança, quando o ser humano nasce de novo, convertendo-os a Yahushua, o Salvador, ocorre um novo nascimento. Nascimento de Iarro, nascimento do Espírito. Portanto, meus amados, Iarro mandou encher a terra
para cada um de nós ser habitação dele na terra. Então, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é o que é que você veio fazer nesse planeta. Faz sentido você fazer o quê? Ser o quê? Ter o quê? Poder fazer o quê? Para poder cumprir fielmente e completamente o propósito de Yahweh na sua vida. É ser habitação dele. Eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 7 de Atos, onde ele nos fala algo muito maravilhoso. No verso 48, ele diz assim: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Ele disse no capítulo 17 que não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas. E aqui ele está dizendo que ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Portanto, é engano achar que Yahweh na terra, na nova aliança, habita num templo feito de parede e tijolos. A habitação de Yahweh na terra é você. Só faz sentido a tua vida, a tua existência, se você, primeiro, se tornar habitação de Yahweh na terra, segundo, permanecer zelando por esta habitação. Para que veio o Evangelho? Para fazer que nós nos tornemos habitação e que nós saibamos cuidar dessa habitação. E quando é que Yahweh começa a habitar o ser humano? Ele habita o ser humano desde a hora em que o ser humano se converte. E qual é a idade ideal para o ser humano se converter? É quando está no ventre materno. Ele vai confessar diante dos homens depois, mas o coração dele, o propósito no coração dele, os ensinos, a transformação, a santificação dele deve acontecer desde o ventre materno. Então, crianças, presta atenção. A criança é para ser habitação de Yahweh na terra. Mas só é habitação de Yahweh se converter a Yahushua. Então, qual é o sentido da vida? A vida só faz sentido se uma pessoa for habitação de Yahweh na terra. É o ser humano quem constrói essa habitação? Não, eu vou gerar um filho, eu vou querer um filho para ser habitação. Não, não é o ser humano quem gera habitação de Yahweh na terra. É ele quem constrói. É ele quem tece dentro do ventre materno o ser humano. É ele quem coloca um espírito no corpo gerado no ventre materno para aquele espírito completar a formação de um ser humano. E quando ele coloca o espírito simultaneamente e ao longo da existência daquele ser, ele vai colocando propósitos no coração daquele ser, tanto no ventre materno como depois que sai do ventre materno. Então nós vimos que Yahweh é soberano e na sua soberania ele não aceita que alguém chegue e diga: eu construí um templo, uma casa para você morar. Até Davi teve essa vontade, desejo imenso no coração, mas Yahweh não deu essa glória. Deixou que fosse o filho dele que construísse um templo, que não era a habitação de Yahweh, era a habitação do nome de Yahweh. Né? É muito diferente isso aí. Pois bem, então qual é o sentido da vida?
Quando perguntarem isso para você, você vai dizer o quê? A minha vida só faz sentido se eu, enquanto estiver na vida terrena, me tornar habitação de Yahweh e permanecer zelando por essa habitação até a hora do arrebatamento. Qual é o sentido da vida? Ser morada de Yahweh na terra. Quero chamar para você, comigo em João, no livro de João, no capítulo 14, nós temos uma lição tremenda a partir dos versos 16 e 17, onde está escrito algo muito importante. O próprio Salvador, Yahushua, ele nos disse algo que prova claramente isso aí. Veja, João 14, nós vamos ler a partir do verso 15, que diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Observe, uma promessa de Yahushua para a nossa vida. Ele está prometendo que mandaria alguém para estar para sempre conosco. Quem é esse alguém? É alguém que consola. A letra C de consolador está com letra maiúscula. Portanto, é alguém divinamente concebido. Mas no verso 27 ele diz quem é esse consolador. No verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Leia comigo. Ele habita convosco e estará em vós. Mais uma vez, ele habita convosco e estará em vós. Então percebemos aqui para que foi que Yahweh mandou encher a terra de filhos, de gente, de seres humanos, para ser morada do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Yahweh. Portanto, quem vem habitar em nós é Yahweh, é o próprio Yahweh que habita em cada ser humano. Você já pensou se todas as pessoas do planeta Terra hoje se convertessem? Todas se tornariam habitação de Yahweh na Terra. Eu não tenho dúvida de que esse planeta se tornaria radicalmente diferente, maravilhosamente agradável de se viver, porque o poder de Yahweh, a graça, a unção, a manifestação, tudo aquilo que acontece num ser humano quando ele se converte, aqueles 5 milagres que acontecem num ser humano, quais são? Só lembrando, o ser humano tem os pecados do passado perdoado, o ser humano se torna filho de Yahweh, o ser humano tem o nome escrito no livro da vida, o ser humano tem o Espírito Santo habitando em si, o ser humano convertido passa a poder fazer milagres usando o nome de Yahushua, esse ser humano convertido passa a ter disponível à sua disposição anjos e mais, ele passa a ter todo tipo de bênção espiritual acessíveis a si nas regiões celestiais. Portanto, amados, o sentido da vida é viver aqui sendo aquilo que Yahweh planejou que nós fôssemos. Ele fez tudo o que é preciso, juntamente com Yahushua. Ele criou o ser humano, ele providenciou a salvação, a vinda do Filho dele, para que os seres humanos tivessem, de fato, condições de se tornar a habitação dele
e mantivesse essa habitação em santidade, para que no momento do arrebatamento suba para viver com ele para sempre. Louvado seja Yahweh, em nome de Yahushua. No capítulo 15 de João, no verso 26, também diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então preste muita atenção aqui agora. Dar testemunho de mim significa falar para você quem é Yahushua. Dar testemunho de Yahushua é revelar os mistérios que estão em Yahushua. A palavra fala que o Messias, o ungido, é um mistério. E esse mistério é revelado a nós através do Espírito Santo. Portanto, não vale a pena viver um só minuto no planeta Terra sem ser habitação zelosamente cuidada do nosso Criador Yahweh. Qual é o sentido da vida? Ser templo, habitação, morada do Espírito Santo na terra. Por quê? Como diz João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Nota que uma criança, depois que ela está em idade de escolarização, ela vai para a escola, passa uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, vai para o 4º ano, 5º ano, 7º ano, 8º ano, ainda vai para o médio e tal, aprendendo as coisas desse mundo. Yahweh não tem escola desse tipo. Ele manda o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. E enviou Yahushua para trazer a mensagem do Evangelho. E Yahushua treinou pessoas, capacita pessoas para levar o Evangelho a outras, para que outras sejam alcançadas. Portanto, o sentido da vida é aceitar Yahushua e adotar Yahushua e adotar o Evangelho de Yahushua como regra única e prática de vida. Qual é, então, o sentido da vida? Viver na terra segundo o Evangelho. Viver na terra como manda o Evangelho. Viver na terra, se não for como manda o Evangelho, não faz sentido. Quem vive sem obedecer ao Evangelho não cumpre a sua missão nesse planeta. Vem, pode passar muitos anos aqui, mas quando sair daqui, além de não cumprir a missão, irá para um lago de fogo, arder, sofrimentos horríveis, porque não quis ser aquilo que Yahushua disse que deveria ser. O arrebatamento é um evento que vai acontecer a qualquer instante. Ele está às portas. Não tem dia nem hora para ele acontecer. Poderá acontecer hoje ainda, mas só irá quem se tornou morada de Yahweh na terra. Portanto, amados, é hora de ruptura, de romper com as trevas, romper com esse mundo e passar a ser luz. Entrar na luz, deixar a luz que é Yahushua entrar em você e você viver por ela. Qual é o sentido da vida? Desfrutar dos benefícios que o Evangelho dá enquanto está na vida terrena e partir daqui para viver no céu,
tendo vida eterna, gloriosa, maravilhosa, vivendo com Yahweh, o Criador, e Yahushua, o Salvador, com os anjos e com os demais irmãos que decidiram dizer não ao mundo e sim ao céu. Qual é o sentido da vida? Se preparar para morar no céu. Qual é o sentido da tua vida? Nesse planeta, se educar, se preparar para ir viver no céu. Por que Yahweh botou você na terra? Para viver na terra em santidade, se acostumando com isso, para viver eternamente com Ele lá no céu. Por isso eu gosto de cantar um hino que Yahweh me revelou, que diz assim: eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou. Do céu eu vim, para o céu eu vou, divino sou. Por que eu vou para o céu? Porque eu sou de lá, eu não sou desse mundo. Mas como é que você é do céu? Porque o Espírito, o meu Espírito, foi Yahweh quem colocou. E ele é do céu. Portanto, eu sou do céu. Eu sou do céu, eu sou do céu, eu sou do céu, do céu eu vim, para o céu eu vou, divino sou. Qual é o sentido da vida? É ser aqui na terra aquilo que Yahweh mandou que eu fosse. Louvado seja Yahweh, em nome de Yahushua. Que o Pai abençoe você. Continue dando a você o desejo de querer continuar recebendo o ensino que precisa para viver na terra, tendo a sua vida fazendo sentido. Assim seja.